Boa noite. Olá, boa noite. Senado adia para o dia 17 a votação sobre o afastamento de Aécio Neves. Mais cedo, o ministro Edson Fachin negou o recurso do tucano para voltar ao mandato. Temer faz maratona e recebe mais de 50 deputados para barrar denúncia na Câmara. E governo promove uma série de mudanças na Comissão de Constituição e Justiça. A CPI da JBS, ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nega ter recebido pedidos indevidos de Manteiga e Palocci e descarta que banco tenha sofrido prejuízo com qualquer operação junto ao grupo frigorífico. Justiça decreta a prisão preventiva de quadrilha que construiu um túnel para roubar um banco em São Paulo. O chefe teria idealizado o roubo à transportadora de valores no Paraguai. Deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, é condenado por discurso preconceituoso contra quilombolas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Justiça decretou a prisão preventiva dos 16 homens envolvidos na construção de um túnel para roubar o cofre do Banco do Brasil na Zona Sul de São Paulo. Eles foram presos ontem e passaram por audiência de custódia no Fórum da Barra Funda hoje à tarde. Segundo a polícia, o bando pretendia roubar R$1 bilhão. Existe a suspeita de que o líder do grupo também já tenha participado de outros grandes assaltos. Os policiais do DEIC vinham monitorando a quadrilha há cerca de 3 meses e chegaram nesta casa, na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Aqui, encontraram o túnel que levaria ao cofre principal do banco. O prédio fica a 500 metros da residência. No imóvel que foi alugado pelos criminosos por R$2.000 por mês, havia muita comida, além de ferramentas e equipamentos usados para retirar a terra e fazer o túnel. A escavação começou em um dos quartos aqui da casa e a estrutura do túnel é surpreendente. Ele está todo escorado com madeira e também com barras de ferro e tem até iluminação. Os bandidos já estavam também instalando trilhos para poder tirar o dinheiro. E segundo a polícia, o assalto poderia ocorrer já no fim de semana. Lá fica uma parte do depósito compulsório dos bancos, então fica uma quantia muito grande de dinheiro. A gente procurou o pessoal do banco, o pessoal do banco falou, não, lá não tem como que isso ocorra. A gente pediu uma vistoria e eles detectaram uma rachadura num dos cofres, que a gente seria, eu acho, o cofre que seria o alvo da quadrilha. 16 pessoas foram presas, como mostram essas imagens feitas pela polícia. 14 já têm passagem. Os homens estavam em outro local na Zona Norte, usado para fabricar as ferramentas. A quadrilha teria gasto cerca de R$4 milhões para preparar o assalto. Entre os presos está Alceu Céu Gomes Nogueira, de 35 anos, considerado um dos líderes do grupo. Ele teria participado de outros furtos, como o assalto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, quando R$164 milhões foram levados pelos criminosos. De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Alceu foi também um dos idealizadores do roubo à transportadora de valores Prosegur, em Cidade del Leste, no Paraguai, no primeiro semestre deste ano. Quase US$12 milhões, cerca de R$37 milhões foram roubados. Na época, parte do valor chegou a ser recuperada. A polícia ainda investiga uma possível ligação do grupo com o PCC. Segundo os investigadores, a quadrilha pretendia levar cerca de R$1 bilhão do Banco do Brasil, o que, de acordo com o DEIC, seria o maior assalto do mundo. Depois de muito debate e bate-boca, o plenário do Senado Federal decidiu, agora à noite, adiar a decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves, do PSDB, dos trabalhos na Casa pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão evita momentaneamente uma crise institucional entre o Legislativo e o Judiciário. Votaram sim 50 senhoras e senhores senadores, não 21. A matéria está adiada continuará na pauta e está adiada para o dia 17 de outubro. O plenário do Senado estava dividido. Para Renan Calheiros, do PMDB, adiar a votação seria o mesmo que entregar a chave do Senado ao Supremo. Senhor presidente, se o Senado se submeter a isso, é muito melhor dissolver o Senado. Se o Senado se submeter a isso,
Eu acho que o mais recomendável para a mesa diretora era pegar a chave do Senado Federal e fazer como fizeram na ditadura militar e entregar ao Supremo Tribunal Federal. Já Cristóvão Buarque, do PPS, criticou quem, no entender dele, quer desmerecer a justiça e defendeu adiar a votação para um novo diálogo com o Supremo. Só tem dois grupos que hoje se interessam por esse conflito institucional. Aqueles que querem dizer o Brasil virou uma bagunça e só com intervenção militar, e tem muita gente dizendo isso por aí, ou aqueles que têm interesse em desmoralizar a justiça porque tem medo dela. Mas, na balança, pesou o medo da opinião do eleitor. A repercussão negativa da votação, vista como um confronto à Suprema Corte, fez o Senado recuar. O ímpeto em defender a autonomia da casa poderia parecer só uma desculpa para salvar um colega influente acusado de corrupção. Na semana passada, o Supremo afastou Aécio Neves do mandato e o proibiu de sair de casa à noite. Medidas alternativas à prisão que o Ministério Público queria. O tucano foi flagrado pedindo e recebendo, por meio do primo, R$2 milhões de Joesley Batista. A intenção do Senado em desafiar o Supremo gerou uma crise entre as instituições. Hoje, o ministro Gilmar Mendes defendeu a independência e a harmonia entre os poderes e ponderou que o melhor é evitar provocações. É importante que nós saibamos que estamos vivendo um momento bastante delicado e a gente não deve acender fósforo para saber ou querer saber se há gasolina no tanque. Na semana que vem, os ministros do Supremo retomam a análise da ação que discute se, para afastar parlamentares, a Corte precisa do aval do Congresso. A Constituição diz que é necessário em caso de prisão, como aconteceu em 2015, quando 80% dos senadores apoiaram a decisão de prender o então líder do governo Dilma, Delcídio do Amaral. Para Aécio Neves, duas derrotas já vieram hoje. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido da defesa dele para mudar o relator a quem cabe suspender ou não as sanções aplicadas ao senador. Edson Fachin, que foi o nome sorteado, foi mantido e nesta tarde já decidiu contra Aécio, confirmando a decisão da primeira turma de mantê-lo longe do cargo. Foi o ministro Fachin que afastou Aécio do mandato da primeira vez em maio, logo depois que a delação de Joesley Batista veio a público. Michel Temer recebeu em um dia apenas mais de 50 deputados para tentar barrar a segunda denúncia na Câmara. Pela agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, logo cedo estava prevista uma verdadeira maratona de encontros com nada menos que 42 deputados federais de partidos da base aliada. Depois foi confirmada a presença de mais 11. A primeira reunião aconteceu às 10 da manhã e a última prevista para depois das 9 da noite. Um entra e sai de 20 em 20 minutos. Em seu Twitter, Temer justificou os encontros. Disse que o diálogo é fundamental para a harmonia entre os poderes e que conversar com representantes de todos os partidos da base de todas as regiões do Brasil é uma rotina que sempre manteve. Sem citar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que apresentou a segunda denúncia contra ele, fez críticas indiretas em mais duas postagens. Precisamos lidar com mais uma denúncia inepta e sem sentido proposta por uma associação criminosa que quis parar o país. O Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições. Michel Temer foi denunciado por obstrução à justiça e de ser o líder da organização criminosa. Também foram denunciados os ministros mais próximos do presidente, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. E como já aconteceu com a primeira denúncia contra o presidente, o plenário da Câmara vai decidir se o Supremo Tribunal Federal poderá analisar o caso. A previsão é que a matéria seja votada até o dia 23 de outubro. Mas antes disso, as atenções do governo estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que irá analisar e votar um parecer que pode ser favorável ou não ao prosseguimento da denúncia. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, deve entregar a defesa do presidente à CCJ amanhã. Desde que o PMDBista foi denunciado pelo Ministério Público Federal, vários nomes já foram substituídos na comissão.
Com a sexta maior bancada e integrante do chamado Centrão, o PR trocou um dos 5 titulares da legenda na comissão. No lugar de Jorginho Melo, que votou a favor da primeira denúncia contra Temer, entra o deputado delegado Edson Moreira, que é contra o prosseguimento da investigação. Na semana passada, o PTB indicou Nelson Marcheselli como membro titular da comissão para uma vaga que ainda não havia sido preenchida. O deputado votou pela rejeição da primeira denúncia. Já o PSDB trocou o deputado Jutaí Júnior por João Gualberto. Ambos, porém, votaram a favor da primeira denúncia. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, quer saber quantas vezes o coronel amigo de Temer foi ao Palácio do Planalto este ano. Raquel Dodge pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para autorizar a obtenção dos registros de entrada do coronel João Batista Lima Filho no Planalto. Dodge quer saber ainda quantas vezes o ex-assessor de Temer, José Yunes, esteve na sede do governo. Os dois são amigos de Temer há mais de 30 anos. O coronel aposentado é dono da Argeplan Arquitetura e Engenharia, empresa que faz parte de um consórcio que ganhou concorrência para executar serviços relacionados à usina de Angra 3. As obras são investigadas na Operação Lava Jato. Lima Filho foi acusado por delatores da JBS Friboi de receber R$1 milhão do grupo frigorífico, dinheiro que seria destinado a Temer. Já Yunes, segundo o doleiro Lúcio Funaro, era o operador encarregado de enviar remessas de dinheiro de propina da Odebrecht ao PMDB, a pedido de Temer, o que o advogado nega. E no mesmo ofício a Barroso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede ao STF que o presidente Michel Temer preste depoimento sobre a investigação que apura irregularidades em relação ao decreto dos portos. A suspeita é de que Temer recebeu propina pela edição neste ano de um decreto que teria beneficiado a Rodrimar. A Procuradora-Geral também pediu que sejam apresentados registros de doações eleitorais às campanhas de Temer em 2010 e 2014, feitas pela empresa. A apuração investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. A defesa do presidente da empresa controladora do Porto Santista negam todas as acusações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Dá para acreditar que o Temer recebeu mais de 50 deputados num dia só para garantir mais uma vitória contra uma denúncia do Janot? É verdade. É um fato grave? É. Vai passar despercebido? Vai. Ele vai ganhar a votação? Vai. Pois é, mas ele não precisava passar recibo disso. Hoje, todas as redes sociais estavam cheias de mensagens do Temer, a partir do Twitter, dizendo que ele estava numa atitude rotineira, recebendo deputados de todos os partidos da base de todas as regiões do Brasil, que ele faz muito comumente, e ainda aproveitou para dar umas lambadinhas no Janot, que já está fora de ação, aposentado, quer dizer, aposentado não, fora lá da Procuradoria-Geral e que não tem nada a ver com a hora do Brasil, né? Ora, o Temer faz muito mal em fazer tudo isso. Em primeiro lugar, é um constrangimento terrível para nós todos do Brasil ter um presidente da República respondendo a tantos inquéritos policiais e judiciais. Aí ele ainda aproveita e vai para a rede social mentir. Não precisava falar nada, era melhor que se omitisse, que ficasse lá no palácio com a mulher e o filho e que continuasse recebendo os seus deputados, ou que fosse mesmo para a Câmara lutar pela sua sobrevivência no cargo, mas sem precisar mentir para a gente de uma forma tão descarada. A minha avó dizia que quem fala muito dá bom dia a cavalo. No caso aí, quem fala muito é o cavalo dando bom dia, né? Pois é, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em té. E a Procuradora-Geral da República pediu o arquivamento da denúncia contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, no caso conhecido como Farra das Passagens. Segundo o Ministério Público Federal, Moreira Franco utilizou indevidamente, entre 2007 e 2008, 5 passagens aéreas com verbas da Câmara, sem qualquer relação com o Serviço Público Federal. Agora, Raquel Dodge aponta prescrição dos crimes pelos quais o ministro PMDBista é acusado. A palavra final sobre o caso será do ministro Luiz Fux, do STF.
O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, prestou depoimento na CPI mista que investiga no Congresso os negócios do frigorífico JBS Friboi com o setor público. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse aos parlamentares que nunca recebeu pedidos ilícitos dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega a respeito de operações do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social com empresas privadas. Coutinho também defendeu as operações do banco com empresas privadas e descartou que o BNDES tenha tido prejuízo com qualquer operação junto ao frigorífico dos irmãos Wesley e Joesley Batista. A BNDESPar nunca dependeu de 1 centavo de recursos do Tesouro Nacional. Ela tem recursos próprios. E ela sempre operou estritamente em termos de mercado, em condições de mercado, a taxas de mercado. É absolutamente falsa a noção que é repetida muitas vezes, inadvertidamente, de que a BNDESPar investiu recursos subsidiados. Não é verdadeira essa afirmação. O que eu posso dizer é que eu não recebi nenhum pedido ilícito do ministro e eu o vi. Eu lhe confesso que eu me senti desconfortável com isso, porque eu recebia todos os empresários que me pediam audiência. Tá? Então, eu podia ter... E o senhor Joesley pedia audiência, eu recebia, eu ouvia as demandas dele, ele apresentava, então, né, é o que eu tenho a dizer. Sem acordo para votar a reforma política, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, retoma a votação da medida provisória que cria o novo Refis. Parlamentares analisarão os destaques com sugestões de mudanças no texto base da proposta aprovado na semana passada. Um deles propõe retirar o trecho que permite suspeitos de corrupção parcelarem e terem descontos ao devolverem à União o dinheiro desviado dos cofres públicos. Na semana passada, deputados aprovaram em votação simbólica o texto base da medida provisória do Refis. O Senado aprovou agora há pouco a PEC que cria uma cláusula de desempenho a partir de 2018 para as legendas terem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. O texto também prevê o fim das coligações proporcionais a partir das eleições de 2020. A classe política tem pressa na aprovação de novas regras eleitorais, já que para valerem em 2018, as modificações precisam passar pelo Congresso até a próxima sexta-feira, um ano antes das próximas eleições. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, pré-candidato à presidência da República, pelo crime de preconceito e incitação ao ódio contra negros e comunidades quilombolas. Jair Bolsonaro vai ter que pagar R$50 mil por danos morais ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Humanos Difusos. A juíza Fran Elizabeth Mendes, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aceitou os argumentos do Ministério Público, que acusou o parlamentar de ofender, ridicularizar, maltratar e desumanizar as comunidades quilombolas e a população negra do país. Numa palestra feita no dia 3 de abril, no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, Bolsonaro declarou em tom de deboche que os membros de comunidades quilombolas no Brasil não fazem nada e nem para procriador servem mais. Essa é a segunda condenação dele por crimes de ódio e ofensa. Ele foi processado e condenado em 2013 por agredir a deputada federal Maria do Rosário, do PT, e dizer dentro da Câmara dos Deputados que não estupraria a parlamentar porque ela não merecia. Jamais estuprar você que você não merece. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Depois de retirar parte do corpo diplomático de Cuba, os Estados Unidos anunciaram hoje a expulsão de 15 diplomatas cubanos de Washington. A decisão vem depois do governo americano decidir repatriar mais da metade de seus funcionários de Havana em reação aos misteriosos ataques sônicos que afetaram a saúde de 22 americanos residentes na ilha cubana. Na época, o Departamento de Estado qualificou os ataques de sem precedentes. Vamos agora à previsão do tempo com Mariana Armentano.
Segundo a meteorologia, o tempo continua firme, sim. O sol vai predominar entre alguma nebulosidade e as temperaturas voltam a subir gradativamente. Nessa madrugada, teremos mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde de 24, sem chuvas. Aí na quinta esquenta pra valer, volta a fazer aquele calorão de 30 graus durante a tarde. E não para por aí não. Na sexta-feira, os termômetros podem chegar a marcar 31 graus aqui na capital, sem chuvas previstas. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Até amanhã. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Tudo Seu.